Então, quando eu trago esse tipo de análise com vocês e essa linha de temporalidade, aproveitando hoje o espaço que os meninos estão nos cedendo, até mesmo para que vocês absorvam todo o conhecimento e toda a narrativa que vai ser trazida para vocês ao longo desse programa. Eu acho extremamente importante. Mas raciocinar dentro daquilo que é simples é difícil, é complexo. Um tempo desse eu soltei aí nas redes sociais, nas minhas redes, depois vocês podem dar uma olhada lá, falando sobre o benzimento, né? Sobre a estruturação e a utilização do benzimento, do rezo, do conjuro, né? Da novena, da trezena, da virtude do santo, da estruturação do santo. E aí algumas pessoas ainda se assombram com isso. É muito engraçado, mas vocês utilizam a figura de Santo Antônio, vocês, quando eu falo, algumas figuras importantes, e isso não é um questionamento, não é um julgamento, é uma observação. As pessoas utilizam a estrutura de Santo Antônio para realizar amarrações aonde Santo Antônio não tem nada a ver com essa estruturação. A figura de Santo Antônio dentro da dogmática católica cristã, ou seja, da figura mitológica que Santo Antônio tem, qual é a ligação dele com esse processo de amarração? Primeiro que Santo Antônio é um franciscano, ou seja, não tem nada a ver com essa questão. Né? O que houve foi uma lenda urbana, né, que foi caminhando e foi se tornando uma verdade. E essa verdade foi se tornando uma egrégora, que é uma força que se movimenta e mobiliza até os dias de hoje. Mas eu não posso utilizar uma trezena de Santo Antônio para poder abrir caminhos. Porque é um conjuro, é um rezo, é uma fala, é uma determinação. Eu não posso usar a oração do credo para poder quebrar uma força ou até direcionar um outro tipo de energia. Só quem faz isso é quem tem conhecimento. Mais do que conhecimento é ter amplitude de visão, onde ele tem a percepção da força e da magia que existe atrás daqueles rezos e rezas que as antigas já utilizavam. Porque eu fico imaginando como é que as pessoas identificam essas rezadeiras e essas benzedeiras. O que vocês acham que elas rezavam? O que vocês acham que elas praticavam curas? Porque já é sabido que todas elas exerceram benefício para a humanidade. Principalmente para essa sociedade excluída e marginalizada. Eram elas que cuidavam dos seus males, eram elas que cuidavam das suas dores, eram elas que cuidavam das suas chagas, eram elas que cuidavam, às vezes, até do seu banzo, que é a doença da alma, né? A doença da tristeza, da sua panema. Então, por que as pessoas distanciam o poder dessa oratória e desse rezo que as pessoas utilizavam antigamente, hoje cada vez mais isso é raro? Por quê? Porque hoje você estuda o dogmático da Igreja Católica. Então criou-se um movimento de exclusão do dogmático estrutural político da Igreja Católica. É óbvio que eu não sou contra isso. Eu sou a favor, mas eu sou muito mais a favor a abrir os olhos, a levar a informação, a desestruturar, né, essa visão massificada que foi feita e estabelecida na cabeça das pessoas e fazer elas pensarem, só isso. Naquela época você tinha uma estrutura religiosa e política impositora. Por isso que a Igreja Católica foi talvez a instituição ainda é a instituição religiosa mais rica do planeta, no espaço territorial e tudo mais, mas ela não é a religião dominadora, ela não domina o globo inteiro. Isso as pessoas precisam compreender, isso as pessoas precisam desmistificar, né? Aonde o sincrético na época era necessário, mas houve e há muita magia envolvida por trás desse sincrético, né? Como se utilizava muito as rezas e orações
para parto amarrado, né? Que as pessoas lembram, quem é da antiga aí vai lembrar que quando se tinha lá o cordão umbilical enrolado no pescoço, as pessoas faziam novenas, trezenas, amarravam a fita aos pés de Nossa Senhora do Parto, faziam as orações, amarrava a fita na barriga da pessoa, da mãe, né? Para que aquele laço, ou seja, para aquele nó, para aquele o cordão umbilical se desembaraçasse. Só quem acompanhou isso vai saber. Só que a nossa sociedade hoje, ela resolve excluir. Então, assim, ó, não serve. Hoje eu não preciso mais, exclui. Não é assim. É a sua história, cara. Por mais que ela tenha sangrado e doído, é a sua história. Ela tem que ser contada. Ela tem que ser contada na sua totalidade. É isso que eu quero dizer. É na minha totalidade ela tem que ser trazida e aos seus olhos, para que você consiga ter a sua avaliação e o seu discernimento. E aí você vai saber escolher qual é o teu caminho, qual é a melhor estrada para você, qual é o grupo que você pertence, o teu grupo de pertencimento. Aí é outra história. Aí é com você, mas porque você tem a totalidade. Então, dentro da estrutura da Jurema Sagrada, nós vamos ter a figura dos esquerdeiros, mas muito mais porque eu enxergo dessa forma, essa cisão foi realizada, o que é bem e o que é mal. Mas o ser humano ele é composto das duas vibrações. Você pode ser uma pessoa fantástica, maravilhosa, de uma benevolência absurda, mas o seu mal, o seu ruim, a sua sombra, ela pode ser terrível. Por que você não pode compreender os seus dois lados e utilizar essa sua potência? É isso que os mestres de esquerdeiros me ensinam. Eles têm sim o conhecimento da sombra, do mais profundo da sombra, do mais enigmático daquilo que é a perversidade do ser humano, ou que o ser humano possa alcançar. Mas ao mesmo tempo ele pode ter a benevolência. E isso faz parte da vida. É exatamente essa balança que mobiliza e movimenta o ser humano. Então, separar isso, cortar isso, dividir isso, fragiliza. Né? E aí faz com que você acabe abraçando grupos. Volto a falar. Grupos de pertencimento. Será que você também não está sendo escravizado de alguma forma? E essa escravidão ela não está acontecendo através do seu emocional? Porque você também precisa de soluções práticas prontas e rápidas. E aí o que Deus não te dá, o diabo te dá. Será?